Meus amigos, e nós vamos estar hoje aprendendo algo muito importante da parte de Deus. É um tema muito interessante. Não desperdice a visitação do Senhor. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, abra aí a sua Bíblia, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 44, diz assim a palavra de Deus: E te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Deixa eu ler para vocês de novo esse versículo aqui. E te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Meus amigos, a nação de Israel perdeu uma grande bênção que as visitou. O Salvador, o Criador de todas as coisas, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, esteve naquela região. Ele andou por aquelas ruas, ele andou por aquelas galerias, por aquelas avenidas, por aquelas estradas, subiu, desceu as montanhas, foi aos vilarejos, ele foi às praias, ele foi às sinagogas, ele esteve andando por todos os lugares, levando a palavra dos céus. Mas muitos o rejeitaram, muitos não quiseram ouvir a sua mensagem. Muitos disseram não a ele, não quiseram dar ouvidos ao Salvador. Eles os rejeitaram. A Bíblia diz aqui: não conheceste o tempo da tua visitação. Há pessoas que estão sendo visitadas por Deus neste momento. O Evangelho não tem sido pregado, nunca foi tão pregado nos últimos tempos como agora. Em meio a tantas situações difíceis, a pandemia que tem tirado aí a vida de muitas pessoas, a fome que tem assolado a muitos lugares, e muitos estão pregando a palavra por todas as partes, pela internet, pela televisão, pela rádio, pelos jornais, pelas revistas, pelo telefone celular, pelos aplicativos aí de mensagem. Quanto do Evangelho tem sido espalhado e propagado por todas as partes. O Evangelho nunca foi tão pregado como hoje. As nações, até aquelas que são fechadas para o Evangelho, de alguma maneira a palavra de Deus está chegando a estes lugares. A visitação de Deus está chegando. Há pessoas me acompanhando agora nessa mensagem que talvez nunca ouviram falar de Jesus e hoje estão ouvindo falar. Talvez eles já ouviram falar de uma religião, de alguma coisa, mas nunca ouviram falar de Jesus. E eu venho trazer e apresentar vocês a Jesus. Eu venho trazer a vocês a visitação dos céus. Aqui o texto diz: não conheceste o tempo da tua visitação. Há pessoas que foram visitadas por Jesus. Jesus visitou a Galileia, Jesus visitou Samaria, Jesus foi a Jerusalém, ele esteve andando por todas as partes, mas muitos o rejeitaram. Um grande número ouviu a palavra, aceitou o Evangelho, mas muitos o rejeitaram e perderam uma grande bênção. E assim acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas estão perdendo grandes bênçãos, portas que estão sendo abertas, sendo colocadas diante deles, mas eles não estão prestando atenção a estas portas que estão sendo abertas e Deus está abrindo a estas portas. Muitas pessoas estão jogando para fora da vida delas a grande bênção que as está visitando. Eu queria então trazer essa palavra. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, fala de 10 homens que receberam a visitação de Jesus. Vamos abrir lá no Evangelho de Lucas, capítulo 17 e o versículo de número 11. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Lucas 17, 11 diz assim: E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, olha só, observe isso aqui, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Olha só que forte isso aqui, meus amigos. O Senhor Jesus passou por Jerusalém,
passou pelo meio de Samaria e aí ele foi passar por uma pequena aldeia, um vilarejo. Nessa aldeia, diz aqui, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro dele 10 homens leprosos. Entende o seguinte, a lepra, nos tempos aqui de Jesus, era uma doença que não havia para a medicina do tempo deles, tratamento ou cura, não havia. Então, uma pessoa diagnosticada com lepra, ela morreria com lepra, ela sofreria até o último dia da vida dela. Ela perderia a visão, ela perderia parte do corpo, ela perderia a sensibilidade das mãos, os pés, ela ficaria cheia de ferida e ela seria uma pessoa excluída do meio da sociedade, não poderia mais viver no meio das outras pessoas. Ela perdia seu emprego, não podia mais ir à sinagoga, ela não podia mais viver na convivência de sua família. A doença não destruía apenas o corpo dela, mas a doença destruía toda a vida social dessa pessoa. E ela era condenada a viver fora das cidades. 10 homens leprosos, 10 homens sem esperança, 10 homens que não tinham mais salvação para a vida deles, estavam condenados a viver isolado de tudo e de todos até que eles viessem a morrer. 10 homens leprosos receberam a visitação de Jesus. Jesus passou por Jerusalém, Jesus passou por Samaria e Jesus passou por aquela aldeia aonde aqueles homens leprosos estavam. Estavam ali, condenados a viver afastado de tudo e de todos e sem uma esperança de um futuro melhor. Mas Jesus passou por aquele lugar e quando eles ficaram sabendo quem é que estava passando ali, eles então clamaram de longe. Olha o que eles disseram. O versículo 13, Lucas 17, 13, diz assim: E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Observe o seguinte, meus amigos, nós não podemos desperdiçar o tempo da visitação de Deus em nossas vidas. Jesus visitou aquela aldeia e Jesus, ele passou por aquele lugar com um propósito. Ele queria abençoar aqueles homens leprosos que já não tinham esperança, que estavam condenados à morte, que já não tinha mais nada a se fazer da vida deles. O texto diz que eles clamaram de longe, e de longe eles receberam uma palavra. Jesus disse: vão se mostrar ao sacerdote. Por que Jesus disse isso? Porque foi o sacerdote que havia diagnosticado que eles estavam leprosos. E agora seria o sacerdote que os examinaria e diria: vocês estão curados, vocês podem viver agora junto na sociedade. Então Jesus, ele respeitava as leis e ele respeitava também os sacerdotes. Ele diz: vão se mostrar aos sacerdotes. Eles obedeceram a Jesus de longe e obedeceram a Jesus. E eles foram para se mostrar ao sacerdote. No meio do caminho, eles foram curados. E um deles, olha só o que diz aqui, ó, o versículo 15: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Esse voltou, ele entendeu a visitação de Deus, ele entendeu que Jesus havia dado a palavra, que Jesus havia dado a ordem e que Jesus havia determinado a cura dele. E agora ele estava voltando para agradecer. Jesus, quando viu aquele homem voltando, perguntou a ele algo interessante. Olha só o versículo 16. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Jesus sabia que os 10 homens haviam sido curados, porque os 10 clamaram a Jesus, e os 10 ouviram a mesma palavra: vão se mostrar ao sacerdote, porque o sacerdote vai declarar vocês limpos e em condições de voltar ao convívio da sociedade. Os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer a Jesus. Só um entendeu a visitação de Deus na vida deles.
Há pessoas que elas oram, elas clamam a Deus, às vezes em momentos difíceis, às vezes no hospital, no leito de UTI, de CTI, elas clamam ali a Deus, alguns ali em situações que já os médicos já haviam dito, não há mais solução. E num instante ali que a pessoa voltou a si, ela fez uma oração, ela clamou a Deus e Deus ouviu a oração dela. O que ela deveria fazer agora? Entender que ela foi visitada por Deus. Entender que a mão de Deus a tocou, a mão de Deus a curou, e agora é o momento dela mudar, agora é o momento dela ter a sua vida transformada, dela mudar o seu padrão de vida. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando aqui de mudança de vida. A palavra de Deus diz que se alguém estiver em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo de número 17. Os homens leprosos, os 10 foram curados, só um voltou para agradecer. Quantas pessoas que são curadas no leito de hospital, quantas pessoas que recebem a visitação de Deus na vida financeira, e elas veem uma bênção acontecer na vida dela. Para que Deus fez essa bênção acontecer na vida dela? Para mostrar a essa pessoa, olha como eu te amo, mesmo sem você merecer, mesmo sem você ter feito méritos para receber isso, eu estou te abençoando, não porque você merece, porque você não merece, mas porque eu quero te entregar esta bênção, eu te amo. É o que Deus está querendo dizer quando Ele abençoa uma pessoa, quando Ele abre uma porta, quando Ele entrega uma bênção, quando Ele traz à pessoa uma revelação da palavra dEle, que a vida dela vai mudar. Por que Deus está falando isso? Porque Ele está mostrando a ela, eu quero que você seja nessa terra uma bênção. Deus não trouxe você ao mundo para você sofrer. Deus não trouxe você ao mundo para você andar de cabeça baixa, sofrendo, cambaleando pelos caminhos da vida e cheio de doenças e enfermidades. Não, Deus trouxe você a este mundo para você ser um vencedor, para você ser um representante do reino de Deus aqui nesta terra. Mas observe uma coisa, 10 homens leprosos foram curados. Um voltou para agradecer. E esse um que voltou para agradecer, por que foi que ele voltou para agradecer? Ele reconheceu a visitação de Deus na vida dele. Diz o texto bíblico aqui no versículo 17, e respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Jesus está procurando os 9, ele não encontrou os 9 que voltaram para agradecer, os 9 que voltaram porque receberam o benefício dos céus. Ele não encontrou esses 9, ele procurou, mas não encontrou. Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Jesus estava perguntando, cadê os 9 que eu curei? Além desse aqui, somando 10, cadê os outros? Por que é que eles não voltaram? Eles receberam a visitação de Deus, eles estavam condenados à morte, eles estavam condenados a viver fora da cidade. Por que é que eles não voltaram para agradecer? Muitas pessoas têm feito isso. Alguns estavam com câncer, foram curados, mas continuaram na mesma vida. Alguns estavam todo amarrados na vida financeira e Deus abriu a porta de um emprego, prosperou essa pessoa. Daqui a pouco essa pessoa se tornou um empresário de sucesso, mas essa pessoa não se voltou para Deus, continuou na mesma vida e vai prosperar muito tempo aqui nessa terra, às vezes 60, 70, 80 anos. Mas o que vai adiantar tudo isso? A Bíblia diz de que vale o homem ganhar o mundo se ele perder a sua alma. Que adianta a pessoa viver no luxo, viajando, vivendo nas melhores casas, comendo a melhor comida, se quando ela fechar os olhos ela não tiver a salvação? O que adiantou a pessoa granjear tantos bens nessa vida, cuidar de tantas coisas, se preocupar com tantas coisas e fechar os olhos e não encontrar a salvação? Não adiantou nada. Essa pessoa esteve durante a vida dela todinha perdendo tempo. Mas observe o que diz aqui, meus amigos. Versículo 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Jesus estava procurando os 9. Cadê os outros 9? Eu não estou achando eles. Aí o versículo de número 19 fala da bênção que quem se volta para Jesus para agradecer, daquela pessoa que reconhece o tempo da visitação de Deus, a bênção que essa pessoa recebe. Versículo 19 disse, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
A qualidade de fé deste homem, que era leproso, que estava condenado à morte, que já não tinha mais esperança, a qualidade de fé dele, de voltar-se para agradecer, para dar glória a Deus, para agradecer, fez com que ele recebesse uma outra bênção, além da bênção que ele já havia recebido da cura divina. Qual foi a outra bênção? A salvação. O próprio Senhor Jesus, ele disse, levanta-te e vai, a tua fé salvou você. O que é que fez este homem receber a salvação? É porque ele entendeu o tempo da visitação de Deus. Você que me assiste agora ou me ouve, você pode estar entendendo agora que Deus está se revelando a você. Que Ele está mostrando a você, olha, você era uma pessoa perdida, sem esperança, você estava condenado à morte, você tinha um problema sério de saúde e eu te curei. O que você tem que fazer agora para corresponder a esse benefício de Deus é se voltar para Ele para agradecer, abandonar o mundo, o pecado, abandonar a vida errada e se voltar para Jesus. Não estou falando aqui de religião não, meu amigo, eu estou falando aqui de palavra de Deus, do Criador dos céus e da terra. É se voltar para a obediência a Deus, se voltar para obedecer os mandamentos do Senhor, as regras de Deus, aquilo que Deus estabeleceu na palavra dele como regra, é o que você tem que fazer para ser uma pessoa abençoada. Não desperdice a visitação de Deus, não jogue fora a bênção de Deus sobre a sua vida. Evangelho de Lucas, vamos voltar lá para o início da nossa mensagem, capítulo 19, versículo de número 44, a segunda parte do versículo 44 diz assim: e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jerusalém perdeu uma grande bênção. Há um texto na Bíblia que diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu te quis ajuntar como uma galinha junta os seus pintinhos, mas não me quiseste. Jerusalém rejeitou o Salvador. Ô minha irmã, ô meu irmão, não rejeite a bênção. Deus está visitando você hoje com essa palavra, com essa bênção. Tome posse dela. Depois você vai meditar no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18. Nós vamos estar vendo isso aqui no nosso próximo programa. O jovem rico recebeu a visitação de Jesus. O jovem rico perguntou para Jesus: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, faça assim, assim, assim. Tudo isso eu já fiz. E Jesus olhou para ele e disse assim: mas ainda lhe falta uma coisa. Vende o que você tem e dá metade para os pobres, depois você vem e me segue. E ele não entendeu o que Jesus estava pedindo dele e ele se retirou triste, perdeu uma grande bênção. Mas quando Jesus passou e viu Simão Pedro pescando, Jesus falou: Simão, deixa as redes e o peixe e me segue. E o Pedro entendeu a visitação de Deus e seguiu a Jesus. Ele seguiu a chamada de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas 19 que Zaqueu, ele queria ver Jesus. Jesus passou por aquele lugar, viu Zaqueu, chamou Zaqueu: vem Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Quando Jesus entrou na casa dele, foi feita ali a ceia, eles ali fizeram a refeição, e no meio daquela ceia o Zaqueu olhou para Jesus e disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver. Metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Eu vou mudar de vida. A presença de Jesus ali na casa de Zaqueu fez Zaqueu mudar o procedimento dele. A presença de Jesus na sua vida faz você mudar também. Corresponda aos benefícios de Deus. Não desperdice a visitação de Deus. Lucas 19, versículo 44, a segunda parte do versículo diz: e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Deus está te visitando com essa palavra, com essa bênção. Tome posse dessa bênção em nome de Jesus.